Hello, students. How are you doing? What are you doing now? Tudo bem, alunos? O que você está fazendo agora? Essa é uma pergunta que nós estudamos na aula passada, no Present Continuous, na verdade, na aula retrasada. O que você está fazendo agora? Muito bem, mas hoje nós vamos falar sobre o futuro, ok? E para iniciar, eu gostaria de dizer para você que existe mais de um futuro em inglês, né? Mas é mais simples do que em português. Em português tem o futuro do presente, futuro do pretérito, futuro mais que perfeito, né? Em inglês eu te garanto que é mais simples. By the way, a propósito, o nome do futuro que nós vamos estudar hoje é o futuro simples, ok? E você vai ver que ele faz jus ao nome que ele tem, porque é muito simples. Então, eu quero que você acompanhe no slide. Nós vamos iniciar com os usos do futuro simples, tá? Em que situações nós devemos usar o futuro simples, que em inglês nós chamamos de simple future, ok? Vamos acompanhar. Bom, o primeiro caso do uso do futuro simples, ele é meio óbvio, mas é isso. São ações completas que vão acontecer no futuro. Claro, amanhã eu vou viajar, né? Semana que vem eu vou treinar. Então, para você falar de ações que vão acontecer no futuro, você, claro, vai usar o futuro simples. Mais um caso. Decisões que foram tomadas repentinamente, espontaneamente, ou ações que não foram planejadas. O que é isso, professor, exatamente? São ações que você não se programou, você não planejou, você não sentou para calcular isso, aquilo. São ações que de repente você tomou por alguma força da circunstância. Quando passar um exemplo e que tiver um caso desse, eu vou falar para você relembrar, tá? Mas lembra isso. São ações futuras que não foram planejadas ou que são ações espontâneas que você tomou na hora, que você tinha que tomar na hora. E mais um caso, quando você for fazer promessa, eu prometo que ano que vem eu serei uma aluna excelente, um aluno maravilhoso. Eu prometo que ano que vem eu vou terminar o meu curso de inglês. Prometo que ano que vem eu vou me dedicar mais aos meus estudos. Toda vez que você usar o verbo promise, I promise, você usa também o futuro simples, tá? Quando você quiser fazer uma promessa. Mais um caso aqui, ações que você pretende realizar, mas ainda não estão planejadas. Por exemplo, um dia eu quero conhecer a Inglaterra, mas eu vou, mas não sei quando ainda. Não me programei, não comprei passagem, não juntei dinheiro, mas eu vou conhecer a Inglaterra um dia. É um exemplo de uma ação que vai acontecer, mas que não foi planejada ainda. E mais um caso que nós vamos ver, que está ali, é previsão do tempo. Você quer fazer uma festinha amanhã. E aí ou semana que vem, você dá uma olhadinha na previsão do tempo e vê que vai chover, né? Então, se a sua festa era ao ar livre, então você vai dizer, semana que vem vai chover. It will rain next week. Você usa o futuro simples para falar de previsão de futuro que envolva a previsão do tempo, tá bom? E agora, vou mostrar para você qual é a forma do futuro simples, que eu já falei para você, é muito simples. Muito bem, então agora nós vamos falar sobre a forma do futuro simples. Como é que eu identifico, como é que eu coloco uma frase no futuro simples? É muito simples, como eu já falei no início da aula. Acompanha comigo. O formato do futuro simples é feito com essa palavrinha aí de 4 letras, will, tá? Lembra de colocar a sua língua atrás dos dentes superiores, will, dos dentes da frente, tá bom? Não vai falar assim só, will. Fica um inglês meio empobrecido, sem brilho, tá? Então fala bonito, é will. Claro que a gente não é acostumado a falar assim porque
A gente não fala normalmente assim, a não ser os gaúchos, né? Eles falam às vezes com L assim. Olha algumas características sobre essa palavrinha. É um verbo auxiliar. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente estudou o presente simples, o simple present, nós falamos sobre o verbo do, que ele é um verbo auxiliar, só para fazer frases negativas e interrogativas. O will vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que ele indica futuro. Olha comigo outra característica dele. Não tem significado, você não vai conseguir dar uma tradução para ele, porque não tem, tá? Como verbo auxiliar, não. E mais uma característica dele indica que a frase está no futuro. Então, observe essas 3 características, tá bom? Ele é um verbo auxiliar, ele não tem tradução, não tem um significado e ele apenas indica que a frase está no futuro. Olha um exemplo. Eu tenho aí o verbo to study, que você já sabe que é o verbo estudar. Esse verbo faz parte da vida, da sua vida, da minha vida, da nossa vida, né? Tá no infinitivo? Vamos relembrar a nossa primeira aula. Está no infinitivo, porque tem o to. Lembra que o to é a marca do infinitivo? É o nome do verbo. E ele conjugado, olha como fica. I will study, you will study, he will study, she will study, it will study, we will study, you will study, they will study. Fala sério. É fácil mesmo. É simples mesmo, tá? É um futuro bem simplinho. Observa que nem no he, no she, no it tem alteração. Que lembra lá no presente simples, eu coloco um Szinho para marcar o he, para marcar o she, o it. Lembra que o verbo quando está combinado? Aqui não. Aqui é exatamente tudo igualzinho. Não tem alteração. Vamos ver os exemplos. Eu tenho lá o exemplo número 1. You will study for the test tomorrow. Você, o verbo principal qual é? Study. Você estudará para o teste amanhã. You will study for the test tomorrow. Mais uma frase. One day I will become a mother. Um dia eu me tornarei mãe. Presta atenção, observa essa primeira expressão aí, one day. Um dia, isso aí dá uma ideia de uma incerteza, algo não planejado. Um dia eu vou ser mãe, mas não sei quando vai ser. Né? Não me programei para isso ainda. Então, quando tiver esse tipo de expressão, um dia, geralmente você vai usar, que tiver que usar o futuro, será o futuro simples. Mais um exemplo. Maybe my children will visit the USA in 2 years. Olha, talvez meus filhos conheçam os Estados Unidos em 2 anos, daqui 2 anos. Essa palavrinha também, maybe, que significa talvez, é outro indicativo de que você vai usar o will para falar do futuro, porque é algo incerto, é algo que ainda não está planejado. Eu estou só pensando, eu tenho a intenção de que daqui a 2 anos, meus filhos possam conhecer os Estados Unidos. Vamos para mais um exemplo. It's hot in here. Desculpa, eu pulei um. Vamos lá. Não, tá certo. It's hot in here. Frase 4. I will turn the air conditioner on. Olha, tá quente aqui. Eu vou ligar o ar-condicionado. Lembra no início da aula que eu falei para você que eram ações espontâneas, decisões espontâneas que você não tinha planejado? Aqui tá um exemplo. Você tá aqui na sala, tá quente, tem ar-condicionado. Você diz, gente, tá muito quente aqui. Eu vou ligar o ar. I will turn the air conditioning on. Você não planejou isso, você não calculou, não pensou para isso. É uma ação que você tomou de maneira espontânea. Mais um exemplo. Não, ok. Agora eu quero lembrar para você, te ensinar na verdade, mas na verdade você já sabe. As formas negativa e as formas interrogativas. Tem verbo auxiliar? Tem. Quem é o verbo auxiliar do futuro? O will, nós acabamos de ver. O que você vai fazer? Na forma interrogativa, olha, acompanha comigo. Will you study for the test tomorrow? Você vai estudar ou você estudará para a prova amanhã?
tá? Vejam que o sujeito aí, ó, you. O que que está na frente do sujeito? O verbo auxiliar de futuro, que é o will. Forma negativa, you will not study for the test tomorrow. Basta colocar o not depois do verbo auxiliar will. E as formas abreviadas? Eu não sei se você percebeu, mas quase todos os tempos verbais, acho que todos que eu falei aqui, eles têm a sua forma abreviada. Por quê? Principalmente o inglês americano, que é o que a gente está mais acostumado a ouvir, né, por causa dos filmes, eles gostam de tudo mais curto, mais abreviado mesmo. A gente faz isso também em português. Por exemplo, você está em casa, você diz, mãe, tô com fome. Você não diz, mãe, eu estou com fome. A gente fala, tô, ei, tu tá cansado, né? Tu estás cansado. A gente não, aqui em Rio Branco, principalmente, a gente não fala assim no Acre. Tu tá cansado? Esse tá, vamos dizer assim, seria uma forma abreviada. Só que em inglês eles levam isso mais a sério, né? Então, tudo tem uma forma abreviada. A forma abreviada de will, como você pode acompanhar, é só o apóstrofo LL, que fica assim, ó, só o sonzinho do L. Lembra da linguinha lá atrás dos dentes superiores? E olha lá um exemplo. I'll study for the test tomorrow. Qual é a diferença de pronúncia? Olha, eu vou falar a frase sem ser na forma abreviada. I will study for the test tomorrow. Agora na forma abreviada, que é como está escrito aí. I'll study for the test tomorrow. Ok? Vamos ver agora a forma negativa. Will not. Se você juntar o will com not, vai ficar won't. Vamos ver um exemplo. I won't study for the test tomorrow. Eu não estudarei para o teste, para a prova de amanhã, tá? Então, tá ali no destaque, como você pode ver. Muito bem. E agora, eu quero mostrar para você essa tirinha. Esses personagens aí. Olha o Cascão com a crush dele, né? E pode estar um pouco pequenininho para ver, mas eu vou ler com você. Tá escrito assim, olha. A garotinha, né? A namoradinha lá do Cascão, a pretendente, na verdade, fala para ele. One day, you won't resist taking a bath. Ela disse, um dia você não resistirá a tomar um banho. Aí ela ainda fala assim, then I'll agree to be your girlfriend. Então, eu vou concordar, vou aceitar ser sua namorada. Tá vendo aí a forma do futuro? Só que o Cascão fica decepcionado e ele diz assim, I won't be interested by then. Até lá, eu não estarei interessado. Olha o verbo to be aí, ó. Won't be. Não estarei interessado até lá. You'll be very old. Você estará muito velha, tá bom? Então, eu só trouxe essa tirinha para você ver o uso do verbo will na prática, tá? Muito bem. Vamos fazer um exercício? Preencha as frases utilizando o simple future e o verbo entre parênteses. I think that tomorrow. Eu acho que amanhã. O verbo é rain, que é o verbo chover. Gente, muito fácil. Só colocar o auxiliar will e o verbo rain, que já está lá entre parênteses. Mais uma. One day, my daughter. Um dia, minha filha. Great professional. Verbo be, é o verbo to be. Um dia minha filha será. O que eu tenho que fazer? Will be, tá? Porque é o nome do verbo como ele é, no infinitivo. A segunda, passe a frase a seguir para as formas negativa e interrogativa. Solar energy will be an alternative kind of energy. A energia solar será uma forma, um tipo de energia alternativa. O sujeito aí é solar energy, energia solar. Solar energy won't be, vejam que eu usei a forma abreviada. E na forma interrogativa, só é colocar o will na frente do sujeito, que é solar energy. Will solar energy be an alternative kind of energy? Muito bem. Assim nós terminamos a nossa aula sobre o futuro, mas eu só queria te mostrar hoje mais um provérbio pequenininho para você colecionar e aumentar o seu vocabulário. Work won't kill, but worry will. Eu não achei um provérbio correspondente em português, mas significa
o trabalho não vai te matar, mas a preocupação vai. E vai mesmo. Então, por isso, estude, treine, improve your English, ok? Bye bye, see you next class. Don't forget to access plataforma Eduque. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.